Fala galera, sejam bem-vindos aí para mais uma videoaula aqui no canal. A gente vai continuar resolvendo aí a prova da SEDUC, prova B de matemática para professor nível 3, aplicada em 2022. Tá? As questões aí de hoje são as 74, 77, 78 da prova B. Vamos a elas. Questão 74 está falando de uma peça em formato cilíndrico que vai rolar aqui um corte nessa peça, ela vai ficar oca em forma de cone, tá? De modo que a altura desse cone também é a altura do cilindro, tá bom? Ele quer saber, no final das contas, qual vai ser o volume da peça que vai sobrar aí após o corte, tá bom? Então, evidentemente, aqui a gente vai pensar no volume do cilindro menos o volume do cone, tá? Se a gente fizer essa conta aqui, vamos obter o volume final, que é o que a gente quer, tá? Então, vamos para o volume do cilindro. Vamos só lembrar aqui, tá? Como é que a gente acha o volume de um cilindro? O volume de um cilindro nada mais é do que a área da base vezes a altura. O que é a área da base nesse caso? Π vezes o raio ao quadrado, tá? Vezes a altura. E o que é o volume de um cone? O volume de um cone é 1/3 disso aqui. Então vai ser 1/3 da área da base vezes a altura, ou seja, de π vezes r ao quadrado vezes h, tá? Vamos fazer essa conta então aqui, ó. A gente já sabe que o raio do cilindro é 20 e a altura é 10. Então, nada de difícil aqui. A gente consegue fazer essa conta bem tranquilamente. Então, vamos aí, ó. Volume do cilindro, π vezes o raio ao quadrado. O raio do cilindro é 20 elevado ao quadrado vezes a altura 10. Menos 1/3 de π vezes o raio ao quadrado, o cilindro também é 20 ao quadrado, vezes a altura, que também é 10. Evidentemente, isso aqui vai dar 400, que vezes 10 vai dar 4.000 π, menos 1/3 de 4.000 π. Tá? Eu não estou a fim de fazer essa conta aqui toda, então vamos só fazer assim, ó. Vamos fazer 1 daqui menos 1/3, tá? 1 menos 1/3, evidentemente aí vai dar 2/3 de 4.000 π, que é a mesma coisa que 8.000 π sobre 3. E aí a gente encontra aqui a opção que está na letra C. Vamos para a próxima. Questão 77. Eis aqui uma questão teórica. A gente reclamando que na prova só tinha questão que dava muito trabalho fazer e tal, mas eu concordo. Mas nesse caso aqui a gente tem uma questão que até que é bem teórica. Qual é a curva obtida pela interseção de um plano com a superfície de um cone e que forma com o eixo desse cone? Quando fala o eixo desse cone, tá? Essa expressão o eixo do cone, a gente está falando aqui, ó, da altura desse cone. Então eu vou tentar fazer uma linha reta aqui, tá? E aí tá a altura desse cone, que forma com o eixo desse cone um ângulo alfa. Então, vou até prolongar ele um pouquinho aqui. O meu plano está formando aqui um ângulo alfa. Vamos fazer de conta que ele vem até aqui assim. Ângulo alfa aqui. Com alfa igual a beta, em que o alfa é menor que 90, né? É alguma coisa entre 0 e 90, e beta é o ângulo entre qualquer geratriz do cone e seu eixo. Então, eu posso pensar nesse ângulo aqui, por exemplo. Ó, aqui está uma geratriz, aqui está o ângulo beta. Tá? Mas ele fala que alfa e beta são a mesma pessoa. Logo, a gente, lá pelo teoremazinho de Thales, né, a gente pode concluir facilmente aqui que essa geratriz que eu vou marcar aqui de vermelho, essa geratriz aqui, ó, ela é paralela a esse plano. E se é paralela a esse plano, pessoal, todo plano que secciona um cone de maneira paralela a uma geratriz, ele vai gerar aqui uma figura que a gente conhece como parábola, tá? Sempre será uma parábola. E fechou aí a questão 77. Vamos para a próxima. Questão 78. A logomarca de uma empresa é formada por um círculo inscrito em um triângulo ADE, que por sua vez tem o lado ED comum com o quadrado BCDE.
e o vértice A no interior do quadrado. Qual a razão entre as áreas do círculo e do quadrado? Então, ou seja, o que acontece quando eu dividir a área do círculo dividido pela área do quadrado? Bom, se eu pensar no lado do quadrado como sendo um lado unitário, então funciona muito bem a gente pensar aqui que o nosso quadrado tem lado 1. Claro que se eu quiser pensar em qualquer outro número, dá na mesma, tá? Então, lado 1, a gente vai pensar assim, bom, eu tenho que calcular a área do círculo e a área do quadrado. A área do quadrado, evidentemente, bom, então vamos lá, a gente vai ter a razão que ele quer aqui, ó, área do círculo dividido pela área do quadrado. Que, por sua vez, a gente já sabe que é 1, né? 1 vezes 1 dá 1. Então, na verdade, no fundo, ele só quer saber qual é a área do círculo, tá bom? Então, a área desse círculo aqui. Note que eu posso calcular, por exemplo, a altura desse triângulo. Eu vou tentar fazer uma linha reta aqui, de azul, e tentar calcular a altura desse triângulo. Se você não se lembra qual é a fórmula da altura de um triângulo equilátero, você pode usar aqui um teorema de Pitágoras, tá? Chamar esse lado aqui de meio, esse lado aqui de 1, e essa altura, por enquanto, de h. Pelo teorema de Pitágoras, a gente vai ter que 1 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais meio ao quadrado, que vai dar 1/4. Bom, então h ao quadrado nada mais é do que 1 menos 1/4, que vai dar para a gente aí um h ao quadrado igual a 3/4. Logo, portanto, o nosso h é a raiz de 3 sobre 2. Tá? Raiz quadrada de 3/4. Bom, sabendo disso e lembrando que dentro de um triângulo equilátero, toda vez que eu coloco um círculo inscrito, o raio do círculo, esse raiozinho aqui, ele é sempre igual a 1/3 da altura, tá bom? Se a minha altura é raiz de 3 sobre 2, então o meu raio será igual a 1/3 de raiz de 3 sobre 2, tá? E vai dar aí raiz de 3 sobre 6. Bom, qual que é a área do círculo, então? A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, π vezes raiz de 3 sobre 6 ao quadrado, que vai me dar aí um π vezes 3 sobre 36, que é a mesma coisa que π sobre 12, tá? Então, quando eu jogar isso aqui dividido por 1, a razão entre a área do círculo e a área do quadrado, eu vou ter o π sobre 12 como resposta, letra A. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Recomenda aí para alguém que fez a prova, que está com dúvida ainda. Deixa nos comentários aí quais questões você quer ver respondidas. E aí a gente vai fazendo o vídeo e vai postando pouco a pouco. Para o vídeo não ficar muito grande, eu estou fazendo de 3 em 3. Deixa seu like aí, já que você bebeu da fonte, deixa seu like. Se quiser, se inscreve no canal aí, você sempre será bem-vindo. Fica com Deus e até a próxima.